Seja muito bem-vindo a mais uma análise aqui no meu canal do YouTube. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema super polêmico que eu acredito que você vai adorar. Mas antes de eu falar o tema, eu quero que você já me segue aqui no canal, deixa nos comentários aqui o que você está achando dessas análises, e também vou te pedir um favor para que você deixe aqui alguns temas que você gostaria que eu analisasse sobre a perspectiva da teoria do Yin e Yang. E, claro, vamos começar aqui falando sobre o nosso tema de hoje, que é feminino versus feminismo. E aí, é um assunto polêmico ou não é? Então hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos entender as diferenças, vamos entender profundamente um pouquinho mais sobre aspectos de cada uma e, claro, entender por que o feminismo andou para esse lado que hoje nós conhecemos e se realmente nós nos identificamos ou se as coisas hoje estão tão deturpadas que acabou perdendo um pouco do sentido dessa conquista que a gente possa dizer que a mulher teve ao longo aí da sua jornada, nessa caminhada tão interessante das energias femininas e masculina. E ative o sininho aqui para você estar recebendo mais desse tipo de vídeo também, tá bom? Então vamos começar. Por que o feminino e o masculino tem tantas aí diferenças e por que acontece essa luta diferente? Primeiro a gente vai ter que entender o que é o feminino, depois a gente vai analisar mais profundamente o que é essa luta do feminismo para que você consiga fazer essa diferenciação do que é uma energia e do que é outra. E eu já vou te contar, né, que tudo que eu falo aqui nunca é uma questão de uma regra para que você seja imposta na sua vida, e sim ao contrário, porque quando a gente não entende do assunto, nós somos levados e influenciados muitas vezes por as energias e por conceitos sociais. Mas quando a gente tem esse conhecimento de uma maneira mais profunda, você pode estar usando isso na sua vida de maneira mais intencional. Então, por exemplo, eu venho aqui e vou falar para você, olha, o feminino, ele é esses comportamentos, são esses processos emocionais. A própria medicina chinesa, a medicina oriental, usa disso para fazer diagnósticos terapêuticos da sua saúde, vai equilibrar os seus problemas de saúde, as suas dores, mudando esses processos comportamentais. Então, se você usa isso de uma maneira mais intencional, você vai estar também gerando uma qualidade de vida. Mas, por exemplo, vou trazer aqui um pouquinho da minha perspectiva de vida. Eu sou uma mulher empreendedora e trabalho muito. Então eu sempre tô ali, ó, nos 70% de energia masculina na minha vida. Mas isso não quer dizer que eu não esteja usando hoje em dia a energia feminina ao meu favor. E isso não fez eu ser menos ou mais mulher, mas fez eu me tornar uma pessoa mais saudável, menos estressada, menos sobrecarregada, mais produtiva, menos triste, menos frustrada e aprendendo a lidar com o dia a dia ali das coisas que acontecem na minha vida com mais sabedoria e com mais compreensão também, que acredito que esse seja para mim um dos principais motivos do que essa conversa que a gente está tendo aqui nos traz maiores compreensões do porquê as coisas são do jeito que são. E vamos aqui já falando um pouquinho mais sobre esse universo da energia feminina. Primeiro a gente tem que entender que essa energia, ela tá caracterizada através de vários tipos de qualidades e comportamentos, tá? Então, por exemplo, quando a gente vai falar da lua, nós vamos lembrar sempre do feminino. Quando a gente vai falar do fino, do delicado, do comportado, do cabelo longo, de tudo aquilo que entra dentro desse hemisfério da ideia do que é a energia feminina. Lembrando que energia nada mais é do que um processo comportamental e em questão de velocidade. Por exemplo, quando você pega uma corda e você vai bater essa corda, nós estamos falando de um processo de onda, a gente está entrando lá na física. Esse processo de movimento, quando você bota muita velocidade, que você faça assim, ó, com muita velocidade numa corda, edição, bota uma corda aí na minha mão, balançando se tiver, você vai estar falando do quê? De uma energia em movimento. Você vai estar falando da energia masculina. Quando você pega essa mesma corda e faz ela lentamente, você está falando do quê? Da energia feminina. Então, quando eu entendo esse princípio básico da física, né, do comprimento de onda, você vai estar entendendo que tudo aquilo que se assemelha a esse comportamento, que lembra esse comportamento, vai estar falando do processo de dualidade. Então, o movimento masculino tem mais ação e o movimento feminino tem menos ação, tem mais estagnação.
tem mais lentificação. Então, quando a gente compreende de fato somente esses dois pilares, tudo no universo começa a se tornar mais claro e mais fácil de você encaixar nas coisas. Então, o que o feminino é? Ele é esse movimento mais lentificado. Então, tudo que vai lembrar esse movimento, que traz esse comportamento pra gente e está se desenvolvendo, você vai estar trabalhando a sua energia feminina. Então, por exemplo, hoje eu fui lá no cabeleireiro fazer uma escova para poder apresentar. No mínimo, você vai gastar ali 1 hora no cabeleireiro, entre lavar, secar, escovar. Ele é um processo o quê? Extremamente feminino. É um universo feminino. O autocuidado, ele exige tempo. Você não consegue se cuidar rapidamente. Não dá para ser prático no processo do cuidado. Inclusive, hoje na nossa vida, é muito difícil você trabalhar a energia feminina. Por quê? Porque o prático, ele é o rápido. E tudo a gente tá tentando desenvolver isso. Então a gente tá sempre o quê? No fast, né? No rápido, no vamos, é pra ontem, precisamos ontem, que é a energia de expansão. Se você tá aqui, ó, no calmo, no tranquilo, eu vou meditar, hoje tá tudo bem, no final de semana, vou assistir uma Netflix, vou ficar aqui, ó, você já vai estar trabalhando sua energia feminina, tá? Nós vamos entender um pouquinho mais como funciona todos esses aspectos. E o que é interessante da gente trazer? Algumas aqui questões dos atributos, né, comportamentais, que eu acho que são os mais interessantes. Empatia, sensibilidade, paciência, flexibilidade, compaixão, a própria compreensão eu coloco aqui dentro do feminino, cuidado, capacidade de nutrir as pessoas, de acolher as pessoas. Veja, quando a gente consegue desenvolver isso de maneira intencional, de maneira que a gente faça isso, porque a gente sabe que a gente está aplicando essa energia, nós não vamos mais fazer porque alguém mandou ou porque você acha que tem que ser assim, mas é porque você tem a intencionalidade. Então, por exemplo, paciência. Você é uma pessoa paciente? Ou você quer que as coisas sejam tudo para ontem? Como é que é o seu rolê em relação a isso? Todos os dias eu tô aqui trabalhando minha paciência e vou te dizer, o universo, a realidade nos testa o tempo todo para ver se nós somos realmente pacientes. E se você é uma pessoa que se frustra com a ausência da paciência, é sinal que você tá precisando ali, ó, usar a sua energia feminina com mais intencionalidade, trabalhar isso mais. Trabalhar a paciência é um negócio extremamente interessante, porque as coisas vão dar errado, as coisas vão não acontecer no seu tempo e você tem que saber lidar com isso. Se você não sabe lidar, é sinal que precisa aprender a desenvolver. Se você fica frustrado com isso, precisa aprender a desenvolver. Então, lembre-se que os comportamentos, eles são baseados sempre nesse princípio, tá? Então, fechou nisso na caixinha? Entendeu? Compreendeu? Então tá bom, vou passar pro próximo. Eu trouxe nessa aula uma ideia de a gente dividir os comportamentos dentro de caixinhas ainda mais detalhadas para que você possa ter clareza na sua percepção do que é em relação a cada esse tipo de comportamento. Então vamos lá. Eu coloquei aqui, ó, uma caixinha de comportamentos introspectivos, comportamentos relacionais, comportamentos de adaptação e comportamentos de conexão. Então, eu tentei trazer aqui uma ideia um pouco diferenciada para que você possa, bem, o que eu quero fazer hoje? Eu quero me introspectar. Ou o que estou acontecendo comigo hoje? Hoje eu estou precisando introspectar. Então, quando você fica no silêncio, quando você reflete antes de tomar uma decisão. Por mais que eu adore a energia masculina, porque é uma energia de ação, de movimento, de acontecer, de expansão, de realmente do desenrolar da situação, de você ver as coisas acontecendo, hoje em dia eu uso a energia feminina com muita inteligência, porque eu hoje não tomo nenhuma tomada de decisão antes de tomar uma reflexão. Então, antes de eu conseguir agir com a minha ação, com o movimento do masculino, eu sempre, ó, venho aqui e falo, não, vamos refletir, vamos ganhar tempo. Vamos tomar atitude somente na hora que tem que ser. Por quê? Porque isso traz uma qualidade pro meu comportamento do masculino que vocês não têm noção do tamanho da eficiência que isso gera. Então, refletir antes de agir. Você é uma pessoa impulsiva? Você toma a decisão assim, ó, no papum. Porque se você toma, tem que começar a prestar atenção porque você tá fazendo isso. E começar a se policiar. Não, vamos refletir aqui. Eu preciso realmente tomar essa decisão agora? Pode ser amanhã? Ou você é a pessoa que procrastina até o final e nem toma a decisão?
Aí tá precisando melhorar o masculino. Veja que é tudo uma questão de realmente essa palavrinha que a gente usa, o famoso equilíbrio. Mas não é equilíbrio em ficar no meio, é equilíbrio em saber se eu tô numa ponta do extremo ou tô na outra. Porque se eu estiver nas pontas dos extremos, aí sim é bom tá dando aquela regulada. Entendeu o que é equilíbrio? Não é tá no pH, não é tá no meio, no 7. É pra ver se eu não tô no 0 ou no 14, que são as pontas do excesso. Porque você pode andar de um lado pro outro sempre. Tem que flutuar de um lado pro outro. É uma onda. Não dá pra você ficar estagnado em um canto só. Não existe isso. Você tá em constante movimento. Todo mundo tá em constante movimento. Faz sentido? As questões, relacionais. Ouvir atentamente, demonstrar empatia, acolher as emoções, isso é maravilhoso de você fazer. Como é conquistador isso? Priorizar as questões harmônicas, deixar as coisas mais, sem conflitos. Hoje em dia, inclusive, eu falo, eu pago para não ter problema. Eu pago para os conflitos não acontecerem. E vou te falar, ouvir atentamente, muitas vezes, é muito difícil. Eu sei que você tá aí tentando fazer exatamente isso, o que eu estou dizendo, mas eu acredito que ouvir atentamente é uma coisa muito complexa hoje em dia. E quando você está conversando com alguém, isso tende a se tornar ainda mais complexo, porque todo mundo quer falar, mas pouco quer ouvir. E quando está ouvindo, pouco está escutando de fato e prestando atenção no que o outro fala. Isso é ainda mais difícil ainda, porque a gente está ouvindo, já criando a próxima fala e já tentando atropelar o outro que o outro tá falando, em vez de realmente estar escutando. E falo, isso é um trabalho diário que a gente tem que fazer. Quando dá vontade de interrogar, intrometer o outro, de parar o que o outro tá falando pra tu falar também, eu falo, cara, isso é realmente importante, eu realmente preciso fazer essa pausa, essa fala, intrometer na fala do outro, no pensamento do outro. É uma questão diária de trabalho. Adaptação. Você ser flexível, esperar o tempo certo de agir. Hoje eu falo, eu só ajo quando eu vejo que as coisas estão no seu tempo. Começar a desenvolver isso, pra mim, é uma das maiores sabedorias do feminino. Como me ajudou a entender o tempo, compreender o tempo. Olha como isso é sábio. A gente tem o poder da compreensão do tempo. Nem ser lento demais, nem ser rápido demais. Ser no tempo que o universo te dá. Pega isso, é poderoso. Conexões. Nutrir a conexão com a natureza. Qual foi a última vez que você olhou para uma paisagem? Quando você foi numa praia, colocou o pezinho numa areia, no mato ali, na terra. Isso também é tudo do feminino. Conversou com uma plantinha. A vivência é louca. Que seja, pode me chamar do que for. Mas você já passou na frente de uma plantinha bem bonita, olhou para ela e falou, nossa, como você tá bonita hoje. É a mesma coisa que a gente gosta de receber. Quando alguém passa da gente e fala, nossa, como você tá bonita hoje, a plantinha também gosta. Aliás, ela só foi feita para isso, para receber elogio. Os animais, a mesma coisa. O amor que a gente dá para eles e que a gente recebe deles, a felicidade, sentar ali e dar um abraço no cachorrinho, no gatinho, um carinho neles. Então, tudo isso são comportamentos do feminino. Tudo isso fala-se sobre feminino. Fala-se dessa energia mais lentificada, com um nível mais letárgico, que a gente tem que parar para prestar mais atenção. Veja como o feminino é poderoso e bonito. Mais frágil, flexível e com muita compaixão. Inclusive, eu vou te falar uma coisa aqui, que eu sempre digo hoje em dia. Só é cuidado aquilo que precisa ser cuidado. Se você é forte e poderoso, você não precisa de cuidados. Só aquilo que é fraco, frágil, precisa de cuidado. Então escolha para quem você vai ser assim. E se você não pode ser para aquelas pessoas que deveriam ser, comece a refletir. Quem é que está sendo feminino dentro dessa condição? Por exemplo, um filho. Um filho, ele, na teoria, ele é mais fraco e mais frágil. Então ele precisa do quê? De cuidados. Agora, um idoso, a mesma coisa. Então reflita sobre esse aspecto. Não vou trazer grandes questões polêmicas, mas olhe para si, em que papel que você está. Eu trouxe ainda mais quadradinhos para você encaixar. As emoções do feminino, olha lá, emoções introspectivas. Tristeza, nostalgia, reflexão, quietude aqui novamente. Emoções da aceitação, gratidão, paciência, aceitação, que para mim é o principal pilar do feminino. Emoções de conexões, empatia, compaixão, ternura, vulnerabilidade. Emoções da proteção,
Medo. O medo, ele é um dos principais sintomas do feminino. E ele é essencial pra gente. Porque se a gente não tiver medo, a gente se coloca em situações de perigo por conta da energia masculina. E, inclusive, o medo, eu falo assim, ó. Quando você entende as duas energias e você sabe andar por elas, a tua capacidade de discernimento aumenta demais. Por quê? Porque ser vulnerável é extremamente importante, mas ser vulnerável em excesso te coloca em condições, já falei isso em outro vídeo, de problemas seríssimos, como violência, como agressões, tanto verbal quanto física. Mas se você entende que você está passando por um processo desse, e você entende que isso não é normal, porque ó, a vulnerabilidade, elas são camadas, como eu já falei isso novamente. E lá na camada do excesso da vulnerabilidade, ela te coloca em extremo perigo, em extremo medo. Medo tem que ser numa quantidade, ó, adequada. Porque a coragem também vai te colocar em condições perigosas. Nenhum excesso é bom, nem do yang, nem do yin. Inclusive, na medicina chinesa, a gente diz que o excesso e a deficiência, novamente, são patológicos. Então, vulnerabilidade excessiva é ruim, mas nenhuma vulnerabilidade também é ruim. Então, a gente precisa dosar esse processo. E com quem a gente vai fazer isso? Tá certo? Olá, eu trouxe agora também os pensamentos do feminino, ó. Reflexões profundas. O que eu tô fazendo aqui é do feminino. Por mais que eu brinque com as energias do masculino e do feminino aqui na minha comunicação, às vezes nos movimentos dos meus braços, a maneira como eu me visto, o tipo de acessórios que eu estou usando, até a própria maquiagem, o movimento do cabelo que eu uso de maneira intencional, os pensamentos profundos são do feminino. Contemplação, autocompaixão, pensamentos relacionais, empatia mental, senso de conexão, tolerância intelectual. O fato de você estar me assistindo aí e tá tendo esse momento de estar se desenvolvendo, você tá trabalhando o seu feminino. Por quê? Porque você tá aberta aqui para receber novos ensinamentos. Pensamentos criativos. Criatividade fluida, então a galera lá do design, a galera da construção, do criativo, também trabalha o feminino. Flexibilidade mental, em você estar aceitando as coisas, não ser uma pessoa extremamente dura no seu pensamento. A intuição, sabe, a pessoa intuitiva? Eu brinco que a intuição é aquela vozinha que fica falando pra você, ó, vai chover hoje, dá uma chuva. Aí você olha pra ele, não faz nada. Você não confia nem em você. Você não confia nem na sua própria intuição. Ó, vai ali que vai dar ruim. Ah, você não sabe de nada. Você responde isso internamente? Como é que tá essa comunicação interna? Você não tá ouvindo mais o que você mesmo diz pra você? Ou você vive brigando com você? Como é essa comunicação com a intuição? Presta atenção. Dito isso, agora vamos falar um pouquinho sobre o outro lado. Sobre o que é o feminismo. E é legal que quanto mais eu converso, quanto mais eu venho desenvolvendo esse trabalho aqui com vocês, é de trazer essas perspectivas e essa questão de análise, né, desses temas polêmicos, faz eu também estudar e criar novas perspectivas. Então tá sendo muito interessante. Então o feminismo, eu posso dizer para você que ele tem uma característica de uma construção energética, né? A mulher, ela vivia ali, né, dentro de um momento da vida, né, um momento social, onde ela tinha muitos comportamentos que eram impostos, e até acredito que ela chegou ali no excesso do feminino, né, onde ela não podia fazer nada, onde ela é extremamente vulnerável, sofria várias questões ali que elas eram impostas. O mundo estava evoluindo e ela estava ficando. Então eu acredito que o feminismo hoje, ele é uma luta para a mulher usar a energia masculina, poderia dizer assim para você. É isso que eu olho hoje. Até porque ele é um movimento social e político. E quando a gente fala sobre essas questões, o social e o político, ele tem a ver com o masculino. Veja, a energia masculina, ela tem uma questão de governo, de mandar, de autoritarismo, de ação profunda, de expansão, de fazer as coisas acontecerem. Então, tudo que é a questão política, ela tem a ver com o masculino. Até que se você for olhar o campo da política, 90% é masculino. Inclusive, a mulher, quando vai lá, ela até acaba perdendo um pouco da feminilidade dela. Para manter isso, é muito difícil, porque é um campo totalmente
totalmente de energia de controle, né? E o controle tem a ver com a masculinidade. E essa questão de lutar por direitos iguais entre os homens e as mulheres, essa busca, né, quase uma guerra, isso fala muito da mulher querendo se apropriar, querendo ter domínio dessa outra energia, que eu não acho errado, inclusive, tá? Na questão de opinião. Eu acho, às vezes, só que a gente tem que dosar, porque aí a gente quer dominar demais e acaba esquecendo da nossa essência, e aí a gente vai se distanciando disso, e o grande problema maior é a questão da nossa saúde, né? A gente não ter uma vida saudável. A gente acaba se adoecendo, criando vários problemas por a gente se distanciar daquilo que a gente realmente é. E aí uma coisa que eu aprendi durante esse processo de trazer esse conteúdo para vocês é que o feminismo, ele teve várias ondas, né? Para dizer a verdade, são 4 ondas, né? 4 ondas que foram acontecendo aí durante todo o começo, que ali foi no século XIX, início do século XX, onde a mulher foi buscar ali os direitos dos votos, ela foi querer buscar acesso à educação. Depois a gente teve a segunda onda, que ela foi buscar ali, igualdade no trabalho, direitos reprodutivos. Depois a terceira onda já veio ali na ideia da diversidade, da individualidade. E por último, a quarta onda, que é até hoje, que é o combate ao assédio, o empoderamento do digital. Veja, os picos em que a mulher foi buscar ali o domínio dessa energia mais do masculino. Até coloquei aqui, né, um desenho para que vocês possam ver ali, que eu até pedi para a inteligência artificial trazer ali um pouquinho dessa ideia do movimento que ela fez. E aí eu trouxe uma ideia mais detalhada sobre cada movimento dessa onda. Então, o feminismo tem esse lado muito mais yangizado, até porque acredito que seja a ideia realmente desse domínio dessa energia. Então, eu trouxe sobre quais são os comportamentos, né? Que a gente vai falar de ação, de competição, de expansão. E, mais uma vez, eu tô falando do movimento, eu tô falando dessa característica única que o Yang tem e que o Yin tem, tá? Onde o Yang é o masculino e o Yin é o feminino, para que fique bem claro isso para vocês. Então, olha lá, a primeira onda foi foco nos direitos básicos, com direito ao voto e educação para as mulheres. Então, onde a gente tem ação e movimento de mobilizações, manifestações, petições, uma luta contra o sistema patriarcal e a expansão da mulher no todo o seu território. Veja que tudo sempre vai estar trazendo relação a isso. A segunda onda fala sobre reivindicações de salários, reformas, combate às estruturas, sempre vai ter um confronto, sempre vai ter uma expansão, sempre vai ter essa ideia de resiliência, de se manter aqui, eu não vou embora, eu vou continuar, e essa ideia de conquista. Então, o masculino, ele sempre vai buscar esse tipo de coisa. Eu, inclusive, adoro uma competição, adoro uma resiliência, mostrar pra mim mesmo que eu sou forte o suficiente, que eu vou ficando boa ao longo do tempo. Inclusive, isso é até uma certa endorfina pro corpo. Veja, qualquer competição, qualquer situação que você se coloca em desafio, o seu corpo vai buscar energia do masculino, que são essas endorfinas, que são essas energias de adrenalina, que é tudo muito mais de ação, de movimento. E faz muito saudável pro nosso corpo. Por quê? Porque nós somos formados das duas energias. Então, nós precisamos disso do nosso organismo. Então, o feminismo, quando a gente olha para uma parte mais estrutural, mais em questão comportamental, ela tem a ver com esse tipo de coisa. E que, isso é super válido. A mulher, quanto mais ela entende mais dessa energia e tem domínio sobre esse aspecto, mais ela vai conseguir entrar e sair disso de maneira intencional. Mas ela só não pode esquecer que a essência dela do feminino também é a empatia, também é o carinho, também é a compreensão, e que ela precisa disso muito mais até para viver. Eu diria que uma mulher, na sua essência, ela viveria ali uns 70% da energia do feminino e 30% da energia do masculino. A gente consegue fazer isso hoje na nossa realidade? Não. E é por isso que a maioria das mulheres, inclusive eu, estamos cansadas. Essa que é a real. Olha lá, mais ideia, né? Tô trazendo aqui de várias maneiras a questão das características do masculino no feminismo. Ação em movimento, competitividade, transformação e expansão, confronto e assertividade, tudo isso de maneira muito profunda o feminismo tem enraizado. Então, sim,
eu diria que o feminino, e mais uma vez vou afirmar isso, é a mulher tentando conquistar e ter domínio em como usar o masculino no seu dia a dia. E acredito que isso é extremamente importante, só que deveria ser feito talvez de maneira mais inteligente, em educar as mulheres a usar isso. Porque a gente acabou se tornando até um pouco dependente e até imposto para isso, né? A mulher que não age dessa maneira, ela tá se submetendo ao homem. São falas, coisas que a gente já até ouviu. Então, veja, a gente acabou indo pro extremo novamente. E aí, por isso que a gente tá se adoecendo por conta disso. Uma coisa que é interessante, né, que eu trago aqui, alguns contrapontos do feminino no feminismo, né? Como toda energia, como todo comportamento, como todo movimento, a gente não tem só uma energia ou só outra. E como eu falei, o feminismo, ele não é algo como uma lei, como o feminino, né? O feminino é uma lei universal, como o masculino é uma lei universal da polaridade. Mas o feminismo, ele é um movimento. E como todo movimento, ele vai ter ali o seu lado yin e o seu lado yang. E até mesmo dentro do feminino, você vai ter lá o seu lado yin e o seu lado yang, que a gente chama o yin do yin e o yang do yin. Então você vai ter, né, o feminino do feminino e o feminino masculino. Então dentro do feminismo, você vai encontrar comportamentos do feminino. Empatia e inclusão. Então o feminismo busca acolher vários níveis de narrativa lá dos fracos e oprimidos. Dentro de reflexões profundas, muitas vezes é considerada essas questões de ponderação, cuidado e sustentação. Então o feminismo também luta por direitos ali de licença maternidade, bem-estar comunitário. A gente poderia dizer que são aspectos do feminino, tá? Do yin. Eu trouxe aqui 2 vídeos só pra gente ir trazendo um pouquinho mais em relação a esses aspectos, para que vocês possam ver, ó. Feministas protestam contra injustiça contra a mulher. Veja. Ativistas do grupo Femem tiraram a blusa em frente à escultura da Vênus de Milo no Museu do Louvre. Foi um protesto contra a situação de uma mulher da Tunísia. Ela foi processada por atentado ao pudor depois de denunciar que foi estuprada por policiais. As feministas gritaram que foram ao museu para impedir estupros. Elas foram no museu para impedir estupros. Elas têm e vão agir. Ontem na Tunísia, sem roupa, de peito de fora. Cuida do caso para protestar. A mulher de 27 anos disse ao juiz que estava no carro com o namorado quando 3 policiais chegaram e que foi levada para o carro da polícia e estuprada. Os policiais ainda teriam tentado extorquir dinheiro do namorado dela. A mulher fez exame de corpo de... Veja que esse vídeo, ele fala muito do que eu tô dizendo. Usa uma vulnerabilidade excessiva. E aí começa o outro contraponto, que seria o quê? A luta de maneira extremamente forte, intencional, que isso não vai ficar por aí. Injustiças como esta fazem a Tunísia retroceder centenas de anos. Então veja, toda essa situação, ela mostra esses pontos que eu falei de excesso. Então, mostra uma mulher que diz que sofreu uma vulnerabilidade e depois ela tá lutando ali, né, e fazendo um grande movimento para conquistar um novo direito, que seria ali uma grande punição. Então, o que eu quero só mostrar aqui pra vocês, não tô nem dizendo que tá certo, tá errado, eu acho que nem é esse critério, mas pra poder trazer pra realidade de como essas coisas acontecem. Eu trouxe aqui mais um vídeo. Coletivos feministas e de direitos humanos organizaram um protesto contra esse PL, o 1904. Justamente esse que criminaliza o aborto. A concentração foi no vão do MASP, que fica na Avenida Paulista. O ato foi convocado pelas redes sociais. Não há uma estimativa de participantes, mas todas as pistas no sentido da consolação foram fechadas. De acordo com os organizadores, o objetivo da manifestação foi chamar a atenção da sociedade para o retrocesso de direitos apresentado no texto do projeto. E também pedir ao presidente da Câmara, Arthur Lira, que arquive esse projeto de lei. Vamos ouvir o que disseram algumas pessoas que participaram dessa manifestação? O que a gente quer é que esse projeto seja arquivado e não volte nunca mais, não tem cabimento a gente retroagir desse jeito, ser atacada desse jeito em 2024. No país inteiro tá rolando vários atos. Repara que a sociedade mesmo não vai deixar passar isso. Essa luta nossa é pela vida das mulheres, mas também pela vida das meninas do nosso país. O estupro, ele existe.
dentro dos lares brasileiros. Nós queremos mais direitos, mais políticas públicas, acesso a métodos contraceptivos e educação sexual nas escolas para prevenir a cultura do estupro e o abuso sexual infanto-juvenil. Muita hipocrisia, né? A gente vê pelas pesquisas. São meninas, 70 e tanto %, meninas com menos de 14 anos são estupradas às vezes por gente da própria família. Veja, mais uma vez, a gente está falando sobre um excesso de vulnerabilidade, aonde a gente está colocando ali a mulher, não sabe identificar essas situações, aonde a gente está colocando ali uma mulher onde ela está vivendo um excesso, né, da ausência, às vezes até de entender o que seria aqueles comportamentos agressivos, ativos. Então, quando eu olho uma ação dessa, uma situação dessa, eu vejo, a gente está o quê? A gente está combatendo o Yang com mais Yang. A gente está combatendo o Yang com mais luta, com mais agressão, com mais... Então, a gente sempre está o quê? Num combate. Se existe uma regra, uma lei que a gente pode dizer sobre as energias, é que elas são opostas, elas se completam, elas se consomem e elas se transformam. Se a gente entende isso, a gente sabe que combater uma energia somente com a sua oposição. Ah, Viviane, como é que você faria isso? Bom, esse seria um tema para um outro vídeo, mas que eu vou trazer aqui depois mais para frente. Mas quando a gente entende que a única maneira é aquele ditadozinho, quando um quer, dois não brigam, é você educar essas pessoas, né? Mas isso entraria em situações mais estruturais e mais profundas para se discutir isso. Mas a principal maneira de você combater o Yang é você estando no Yin. E como você pode fazer isso? Tem diversas maneiras. E não é mantendo a vulnerabilidade ao extremo, tá certo? Olha lá. A relação entre o feminismo e os comportamentos do não cuidado. Eu trouxe aqui porque, como eu já falei várias vezes nesse vídeo e vou repetir mais uma vez, o problema sempre de um movimento é quando ele chega nos pontos de extremidão, que faz com que a gente esqueça a essência que a gente vive. Então, quando o feminismo traz que a gente não deve ter nenhum padrão de beleza, que a gente não deve nem mais se depilar, que a gente não deve mais se cuidar, que a gente deve ser isso, que a gente deve ser aquilo. Ela está criando novos padrões, inclusive, para querer desestigmar os padrões anteriores. Então, o padrão do cuidado, o padrão da beleza, o padrão, né, de você ter uma saúde, disso, aquilo, outro, você está indo para o lado oposto. É só isso que está acontecendo. Até porque o homem, né, o masculino, ele vai para esse lado. Eu brinco que o homem vira uma pessoa de rua com mais facilidade que uma mulher. Porque a mulher gosta do cuidado, ela busca isso, ela sempre tá buscando esse tipo de coisa. O homem, ele vai buscar a praticidade, ele vai querer o cabelo curto, ele vai querer que não precisar fazer barba, até pra fazer barba, ou ele vira barbudo toda, né, grande a barba, porque fica com preguiça de fazer a barba toda hora. O homem tem mais dificuldade em lidar, em desenvolver a vaidade. Aí quando desenvolve demais, e aí vai para outra energia, enfim, e aí assim vai acontecendo os processos, tá certo? Então, quando a mulher ela vai se distanciando do processo de cuidado dela, ela vai se distanciando do feminino dela. Então, quando o feminismo traz esse tipo de luta, tem que tomar muito cuidado. Independência e validação externa. Então, para muitas feministas, olha, não se cuidar de maneira tradicional é uma declaração de independência contra a ideia de que a mulher precisa estar apresentável para agradar os outros. Cara, não é para agradar os outros. É essa que é a ideia. Quando ela entra nisso, ela também deixou de ser feminina. Porque se ela vai no cabeleireiro e ela não sente esse prazer de se olhar no espelho e falar, nossa, como eu estou gata, nossa, como eu estou bonita, uma das coisas mais satisfatórias que é a gente aprender a se maquiar e conseguir, através dessa técnica maravilhosa, se transformar em beldades. Desculpa, mas a mulher que não gosta disso, ela também está se distanciando do feminino dela. E não é por uma imposição social, mas é porque ela não gosta mais de se olhar no espelho e se admirar. Porque quando você vai aprender a se maquiar, você está se auto-admirando. Você passa pelo menos 40 minutos ou mais se detalhando, tirando o defeitinho dali, colocando uma sombrinha aqui, colocando um brilhinho ali, se deixando ainda mais bela do que você é. E não existe nada melhor do que você se sentir bonita.
tá certo? Então fica aqui a nossa questão do autocuidado, ele é extremamente importante. A mulher e o homem também, quando deixam de se cuidar, é porque eles estão perdendo essa essência que é tão importante do feminino, tá certo? Então, quando você rejeita isso, você tá entrando aí num processo de desequilíbrio. Você sabendo disso, agora tendo essa ciência, agora você vai buscar mais conexões para você, vai trabalhar os seus comportamentos feminino e masculino de maneira mais intencional, não vai mais se ofender quando alguém falar sobre feminismo e vai poder falar do feminismo talvez de maneira mais correta e coerente. E quando você encontrar extremistas do feminismo, você vai entender que elas não representam de fato a luta que de fato as mulheres tentaram ir ao longo dos anos, porque nada que é extremo é bom nessa vida. Trouxe aqui um dos últimos slides aqui para você estar visualizando o que é o feminino natural e o que é feminismo, tá? Então, feminino é uma essência natural que toda mulher tem, é uma energia, é um comportamento, ela está presente em todos os seres humanos e ela é conectada aí, como a gente chama aí, do famoso yin, a intuição, e ela é focada aí no mundo interno e emocional. Já o feminismo, ele é um movimento social, busca mudanças estruturais, eu diria que é o nosso yang do feminino, porque luta por direitos, sempre está em processo de guerra, tem uma questão histórica, política e é focada aí no mundo externo e de transformações sociais, tá certo? Então encontrar aí um equilíbrio entre essas duas condições, esse deveria ser o mundo em que a mulher vive em harmonia. Pegar algumas coisas do feminismo, aquilo que é importante e que a gente aplica no dia a dia, porque a gente sai para trabalhar, a gente ocupa lugares tanto que o homem e a mulher são iguais. Hoje em dia a gente vive até uma sobrecarga, né, social em relação a isso. Porém, manter-se, né, linda, esbelta, maravilhosa aí, com nossos comportamentos delicados, meigos, compaixão, amor, o ato de se cuidar, o ato de cuidar do outro, certo? Uma misturinha aí de um pouquinho de cada coisa é o que eu diria que seria uma vida saudável, harmônica e que você encontraria a nossa bendita paz. Tá certo? Vou ficando por aqui, por esse mais uma grande reflexão aí. Nós estamos hoje falando sobre como o feminino e o feminismo se completam de alguma maneira. Se você gostou, já deixa seu joinha aqui, já segue aqui o canal se você ainda não segue, deixa aí nos comentários o que você achou dessa grande reflexão e, claro, tenho certeza que foi uma clareza aí para esses conceitos tão mal interpretados muitas vezes na nossa sociedade de hoje. Até mais!